A paz do Senhor. Hoje eu quero conversar com você sobre algo muito importante. Algo que nós precisamos praticar com urgência para sermos bem-sucedidos. Mas para isso, conto com você, que você vá comigo até o final. Não pule nenhuma parte do vídeo, justamente para que você entenda aquilo que vai ser falado e para que você possa colocar em prática na sua vida e ter sucesso. Hoje, o que é que eu preciso colocar em prática na minha vida para ter sucesso? A palavra de Deus nos orienta a ouvir mais, falar menos e ser tardio, mas tardio mesmo em nos irar. Lá em Tiago 1,19 nos fala da seguinte maneira: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. E isso hoje é algo que tem acontecido muito. Vocês já repararam que as pessoas hoje têm dificuldade em manter um diálogo? Vocês já repararam que hoje as pessoas, começa a falar, e esse nem terminou ainda de concluir o pensamento dele, quando o outro já vem em cima e já vai falando aquilo que pensa. Isso não é diálogo. E isso atrapalha e muito o convívio. Porque se você não espera o outro falar, se você não conclui, se você é precipitado em falar, consequentemente você acaba errando, porque você não ouviu direito, você não ouviu a conclusão e você já começou a falar tudo aquilo que você pensa. E nós temos que aprender com Deus, porque eu acho muito interessante, né? Porque Deus, ele ouve. Se você for voltar lá no Jardim do Éden, é muito interessante que Deus começa a gritar a Adão ali, depois que Adão pecou, né? Comeu do fruto, da árvore que não deveria. E o interessante é que Deus chama Adão, né? E Adão vai e responde: Senhor, eu ouvi a tua voz e temi, porque eu estava nu, me escondi, temi. Irmãos, eu fico pensando que se fosse Adão falando com uma outra pessoa nos dias de hoje, que não fosse com Deus. Quando Adão falasse assim: olha, eu ouvi a sua voz, a pessoa já iria falar para Adão: já sei, já comeu daquilo que eu falei para não comer. Você foi desobediente. Eu não falei que não era para você comer? Olha o que deu. Sabe, as pessoas hoje estão assim, elas não escutam. Elas já saem logo jogando logo as palavras em cima do outro e ninguém se entende. Mas ali não. Deus ouviu Adão pacientemente. Ele falou: olha, eu ouvi a sua voz soar no jardim, Adão falando com Deus, né? E Deus escutando. Eu ouvi a sua voz soar no jardim e eu temi, porque eu estava nu, eu me escondi. Aí olha só, Deus ouviu a conclusão de Adão. Aí Deus vai e pergunta para Adão: acaso comeste da árvore que eu falei para que não comesses? Adão vai e responde: sim, comi. Aí Deus pergunta: por que fizeste isso? Tá vendo o diálogo? Deus pergunta, Adão responde e Deus fica ali só ouvindo a resposta de Adão. Deus não atropela Adão. Aí Adão vai e fala: a esposa que tu me destes, né, me deu e eu comi. Aí Deus vai para Eva, pergunta: por que fizeste isso? Né? E Eva fala: olha, a serpente me enganou e eu comi. Você vê que em todo o tempo Deus escuta. Em nenhum momento ele atropela nenhum dos dois. E nós temos que aprender isso, a ouvir mais. Pensar antes de falar. Porque as nossas palavras, depois que elas saem dos nossos lábios, elas não têm como voltar. E a palavra de Deus diz que a nossa língua, ela é um pequeno membro posto entre os dentes, mas que ela bota fogo até numa floresta. Porque a nossa língua, lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, nos diz assim:
A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Com os seus lábios você pode exaltar alguém, ajudar alguém ou derrubar alguém de vez. Então nós temos que ter cuidado como falamos, com quem falamos, né? Como lidar com os nossos filhos, como lidar com aqueles que estão próximos de nós, né? Tem pessoas que viram para o filho e falam que o filho é burro. Quando o filho faz alguma coisa errada, você é burro. Você está matando o seu filho desse jeito. Você está fazendo ele pensar que ele realmente é burro. Ou, você não sabe fazer nada direito. Se ele não sabe, ensina. Mas não fala assim com o seu filho, que ele é burro, que ele não sabe fazer nada direito, que ele é incapaz. Marido tem que falar direito com a esposa. Tem marido que faz esposa passar vergonha na frente dos outros. Marido não deve fazer mulher passar vergonha de jeito nenhum. E a mulher também. Porque eu já vi mulher maltratar o marido na frente de todo mundo. Do marido passar vergonha. Isso não se faz. A palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 12, tem para mim um versículo que é preciosíssimo. Que esse versículo diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, se eu quero ser bem tratada, eu tenho que tratar o outro bem. Se eu quero que me escutem, eu tenho que escutar. Se eu quero que me façam algum favor, se eu quero que as pessoas sejam prestativas comigo, eu tenho que ser prestativa também para as pessoas. Eu tenho que tratar o outro como eu quero ser tratada. Então, eu tenho que falar com o outro como eu quero que fale comigo. Se eu quero que tenham compreensão comigo, eu tenho que compreender o outro. Se eu quero que fale comigo educadamente, eu tenho que ser educada com o outro. Então, isso está faltando nos nossos dias. E, por causa disso, tem muito relacionamento destruído. Porque tem muitas pessoas hoje magoadas por palavras que escutaram. Pessoas que não conseguem perdoar o outro por palavras que escutaram. E que estão prejudicadas. E até prejudicando a outros. Então, meu amado, minha amada, que nós possamos colocar isso em prática. Ouvir mais. Falar menos. Quando falar aquilo que vai trazer vida ao outro. Ainda que seja uma crítica, mas que seja uma crítica construtiva. Sabe? Algo que vai levantar o outro. Né? Um exemplo, vou usar aqui meu filho, né? Se meu filho colocar uma roupa que não tá legal e eu achar que não tá legal, que alguém pode mexer com ele por causa da roupa, isso aí é um exemplo, tá? Eu chego pra ele e falo: meu filho, olha só, tem roupa aí que se você colocar vai ficar melhor do que essa. Eu mostrei pra ele que a roupa não tava boa, que ele tem uma roupa ali que vai ficar melhor. Então, quer dizer, eu mostrei pra ele, mas sem ser grosseira, sem ofender, sem entristecer. E porque eu não entristeci, não ofendi, ele vai me escutar e ele vai lá e troca a roupa. Agora, se eu já chego pra ele e falo: mas que roupa horrorosa, você tem uma roupa melhor, você acha que ele vai me escutar? Não vai, porque eu já cheguei ofendendo. Então, ele não vai me escutar. Eu não escutaria alguém se chegasse falando assim comigo. Então, do mesmo jeito que eu quero ser tratada, eu tenho que tratar. Então, vamos seguir isso. Ouvir mais, falar menos e fazer de tudo para não se irar. E quando estiver irado, ao invés de jogar sua ira na pessoa, vira as costas, vai orar, vai buscar em Deus, que eu tenho certeza que você vai ver que vai ser a melhor atitude que você pode tomar. Deus te abençoe,